Que bom que, graças ao bom profeta, retornaram para a continuação de nossas leituras. Então vamos lá? Trezentésima, 32ª noite. Acordada novamente por sua irmã Dinazada, Sherazade prosseguiu com a história de Aladim. Apenas sua mãe saiu para ir buscar as provisões, pegou Aladim na lâmpada e friccionou-a. O gênio apresentou-se-lhe imediatamente, nos mesmos termos que temos já referido, perguntou-lhe o que tinha que comunicar-lhe, manifestando-lhe que estava pronta a servi-lo. Disse-lhe Aladim: o sultão dá-me a princesa sua filha em casamento, mas pede-me primeiro 40 grandes bacias de ouro maciço, cheias de fruta do jardim onde tomei a lâmpada de que tu és escravo. Exige também de mim que essas 40 bacias sejam levadas por outros tantos escravos pretos, precedidos de 40 escravos brancos, moços, bem feitos, de belo talhe e vestidos ricamente. Vai-te e traz-me esse presente com toda a brevidade para que eu mande ao sultão antes que acabe a sessão do divã. Disse-lhe o gênio que a sua ordem seria executada rapidamente e desapareceu, para dali a pouco surgir novamente, acompanhado dos 40 escravos pretos, cada um dos quais trazia à cabeça uma bacia de ouro maciço, do peso de 20 marcos, coberta com um pano de prata, com flores de ouro e cheias de pérolas, de diamantes, de rubis e de esmeraldas mais bem escolhidas, tanto pela beleza como pelo tamanho que as que já tinham sido apresentadas ao sultão. Os escravos, tanto os pretos como os brancos, com as bacias de ouro, ocupavam quase toda a casa, que era assaz pequena, tendo um exíguo pátio na parte dianteira e um jardim na parte posterior. Perguntou o gênio Aladim se estava contente e se tinha ainda alguma ordem a dar-lhe. Aladim disse-lhe que não desejava mais coisa alguma e o gênio desapareceu logo. Voltou a mãe de Aladim da praça e, entrando em casa, ficou pasmada de ver tanta gente e tanta riqueza. Largando as provisões que trazia, quis tirar o véu que lhe cobria o rosto, mas Aladim a impediu. Minha rica mãe, disse ele, não há tempo a perder. Antes que o sultão acabe o divã, importa que volteis ao palácio e que leveis já o presente e o dote da princesa Badul-Badur, que me pediu para que julgai pela minha diligência e exatidão do zelo ardente e sincero que tenho de alcançar a honra de entrar na sua aliança. Sem esperar a resposta de sua mãe, abriu Aladim a porta da rua e mandou desfilar sossegadamente todos aqueles escravos, fazendo sempre maravilhar, malviar um escravo branco seguido de um escravo preto, carregado cada um com uma bacia de ouro à cabeça, e assim até o último. E depois de ter saído sua mãe seguindo o último escravo, fechou a porta e ficou sossegadamente no seu quarto, esperando que o sultão, à vista deste presente, tal qual o pedira, quereria de boa vontade recebê-lo finalmente por seu genro. O primeiro escravo branco que saiu da casa de Aladim fizera parar as pessoas que passavam e que o viram. Ainda os restantes escravos, entremeados de brancos e de pretos, não tinham acabado de sair. Já a rua estava cheia de uma grande multidão de povo que concorria de todas as partes para ver um espetáculo tão magnífico e tão extraordinário. O vestido de cada escravo era tão rico em estofo e em pedrarias que os melhores conhecedores não creram enganar-se, avaliando cada um em mais de 1 milhão. O grande asseio e ornato bem estendido, a graça, o belo ar, o talhe uniforme e vantajoso de cada escravo, a sua marcha grave em distância igual um dos outros, com o brilho das pedrarias de uma grandeza excessiva, engastadas à roda de suas cintas de ouro maciço, numa bela simetria, e as plumas também de pedrarias sobre os seus barretes, que eram de um gosto particular, causaram
a toda a multidão tamanha admiração que não podiam cansar de ver-se e de acompanhar com os olhos tudo isso o mais longe que lhe foi possível. As ruas estavam tão cheias de povo que cada um via-se constrangido a ficar no lugar em que se achava. Como fosse preciso passar por algumas ruas para chegar ao palácio, este fez uma boa parte da cidade, pessoas de todos os estados e condições, fossem testemunhas de uma pompa tão luzida. O perímetro, o primeiro dos 80 escravos chegou à porta do primeiro pátio do palácio e os porteiros, que se puseram em linha logo que perceberam que esta fila maravilhosa se aproximava, tomaram-no por um rei tão rica e magnificamente vinha vestido. Chegaram-se para beijar-lhe a aba do vestido, mas o escravo, informado pelo gênio, deteve-os e disse-lhes com gravidade: somos escravos, aparecerá nosso amo quando for tempo. O primeiro escravo, seguido de todos os outros, chegou ao segundo pátio, que era espaçosíssimo, e onde estava a tropa e os criados da casa do sultão, enquanto durava a sessão do divã. Os oficiais à frente de cada corpo eram de uma grande magnificência, porém ficaram deslumbrados com a presença dos 80 escravos portadores do presente de Aladim e que deles faziam eles mesmos parte. Nada, porém, tão belo nem tão brilhante em toda a casa do sultão e toda a gala dos senhores da corte que o rodeavam, nada em comparação do que se lhe apresentava então à vista. Como fosse o sultão avisado da chegada desses escravos, tinha dado as suas ordens para que lhes franqueassem a entrada. Assim, logo que se apresentaram, acharam o acesso para o divã desembaraçado e entraram em bela ordem, uma parte à direita, a outra à esquerda. Depois, tendo formado um grande meio círculo, ante o trono do sultão, cada escravo preto pôs a bacia de que era portador sobre o estrado, feito que prostraram-se todos, batendo com a testa no tapete. Ao mesmo tempo fizeram a mesma coisa os escravos brancos, que se levantaram em seguida, e os pretos, levantando-se também, descobriram as bacias que estavam diante deles e ficaram todos em pé com as mãos cruzadas sobre o peito com grande modéstia. A mãe de Aladim, que todavia se chegara ao pé do trono, disse ao sultão, depois de ter se prostrado: Senhor, Aladim, meu filho, não ignora que este presente que manda a vossa majestade seja muito inferior ao que merece a princesa Badulbadur. Espera, todavia, que vossa majestade o terá por agradável e consentirá em dar-lhe por esposa a princesa com tanta confiança quando procurou conformar-se à condição que quis impor-lhe. Não estava o sultão em estado de atender aos cumprimentos da mãe de Aladim. À primeira vista, de olhos lançadas sobre as 40 bacias de ouro, cheias das joias mais brilhantes e mais preciosas que jamais se viram no mundo, e sobre os 80 escravos que pareciam outros tantos reis, tanto pelo seu belo ar, pela riqueza e magnificência estupenda dos seus vestidos, o arrebataram de tal modo que não podia tornar a si da sua admiração. Em vez de responder aos cumprimentos da mãe de Aladim, dirigiu-se ao grão-vizir, que não compreendia de onde podia proceder tão grande profusão de riquezas. Então, vizir, disse publicamente, que vos parece do pretendente, qualquer que possa ser, que me manda um presente tão rico e tão extraordinário, e que nem vós nem eu conhecemos? Parece-vos indigno de ser esposo da princesa Badulbadur, minha filha? Por maior que fosse o ciúme e a aflição que teve o grão-vizir de ver que um desconhecido seria o genro do sultão, de preferência seu filho, não se atreveu todavia a dissimular o seu parecer. Era visível que o presente de Aladim era mais que suficiente para merecer ser admitido a tão alta aliança. Respondeu, pois, ao sultão, e seguindo o mesmo parecer: Senhor, disse ele, bem longe de pensar que o que faz a vossa majestade um presente tão digno sois,
seja indigno da honra que quereis fazer-lhe, ousaria dizer que mais mereceria se não estivesse persuadido que não há tesouro no mundo assaz rico para pôr na balança com a princesa vossa filha. Os senhores da corte, que estavam na sessão do conselho, manifestaram com seus aplausos que os seus pareceres não eram diversos dos do grão-vizir. Não procurou mais delongas o sultão, nem cuidou em informar-se se Aladim possuía as outras prendas convenientes às que podia aspirar a ser seu genro. À vista de tantas riquezas e magnificência e da diligência com que Aladim acabava de satisfazer ao que exigira, sem ter posto a mais leve dificuldade às condições tão exorbitantes como as que lhe impusera, persuadiu-se facilmente que não lhe faltava nada de tudo o que podia torná-lo completo a tal qual o desejava. Assim, para despedir a mãe de Aladim, com a satisfação que podia desejar, disse-lhe: ó mulher, e de dizer a vosso filho que o espero para recebê-lo com os braços abertos, e que quanto mais depressa vier receber de minha mão a dádiva que lhe faço da princesa minha filha, maior gosto me dará. Apenas se retirou a mãe de Aladim, com a alegria que podia ter uma mulher da sua condição, vendo seu filho chegado a tanta altura, contra sua esperança, logo o sultão deu por concluída a audiência deste dia. Levantando-se do seu trono, ordenou que os eunucos empregados no serviço da princesa viessem pegar nas bacias para levá-la ao quarto da sua ama, onde foi ter para examiná-las com elas, e foi logo executada esta ordem pelos cuidados do chefe dos eunucos. Não foram esquecidos os 80 escravos brancos e pretos, mandaram-nos entrar no interior do palácio, e passado algum tempo o sultão, que acabava de falar da sua magnificência à princesa Badul-Badur, ordenou que os mandassem desfilar diante do quarto, para que os visse pelas grades, conhecesse bem que, bem longe de ter exagerado coisa alguma na relação que acabava de fazer-lhe, lhe dissera menos do que era na realidade. Chegou, todavia, à sua casa a mãe de Aladim, com semblante que denotava de antemão a boa nova que trazia seu filho. Filho, disse-lhe, tendes todo motivo de ficar contente. Chegastes ao complemento de vossos desejos contra a minha esperança. Para não vos deixar muito tempo suspenso, o sultão, com aplauso de toda a sua corte, declarou que sois digno de possuir a princesa Badul-Badur. Esperai-vos para vos dar um abraço e para concluir o vosso casamento. Deveis cuidar nos preparativos para essa entrevista, para que corresponda à alta opinião que concebeu da vossa pessoa. Porém, à vista das maravilhas que sabeis fazer, estou persuadida que nada faltará. Não devo esquecer de dizer-vos mais que o sultão vos espera com impaciência. Assim não percais tempo em ter com ele. Aladim, alegre com esta nova e todo cheio do objeto que o encantara, poucas palavras disse a sua mãe e recolheu-se ao seu quarto. Ali, depois de ter pegado na lâmpada que lhe servira até então em todas as suas precisões e em tudo que desejara, apenas a friccionou. Logo o gênio continuou a mostrar a sua obediência, aparecendo sem fazer-se esperar. Gênio, disse-lhe Aladim, chamei-te porque quero sem demora tomar um banho, e depois de eu ter tomado, quero que me tenhas pronto um vestido mais rico e o mais magnífico que jamais monarca tenha trazido. Apenas acabou de falar, logo o gênio, tornando-o também invisível, pegou nele e levou-o a uma tina riquíssima, sem ver quem o servia. Foi despedido num salão espaçoso e de grande asseio. Do salão fizeram-no entrar no banho, que era de calor moderado, e ali foi esfregado e lavado com algumas qualidades de águas de cheiro, depois de o ter feito passar por todos os graus de calor, conforme as diversas casas de banho. Saiu dele, porém, foi muito diferente do que era quando entrou. A sua tez se achou fresca e rosada, e muito mais ligeiro e mais bem disposto o seu corpo. Entrou no salão e não já achou o vestido que ali deixara. Tivera o gênio o cuidado de pôr em seu lugar um outro, cujo esplendor e magnificência
lhe causaram verdadeiro pasmo. Vestiu-se com a ajuda do gênio, admirando cada peça à proporção que nela pegava. Tão superiores eram todas as que era tudo o que pudera imaginar. Depois de ter acabado, o gênio repô-lo em sua casa no mesmo quarto onde o tomara, e aí lhe perguntou então se tinha mais alguma coisa que ordenar-lhe. Sim, respondeu Aladim. Espero de ti que me tragas com toda a brevidade um cavalo que exceda em beleza, bondade o cavalo mais estimado que haja na cavalariça do sultão, cujo teliz, sela, freio, numa palavra, os jaezes, valham mais que 1.000.000. Peço também que me mandes vir ao mesmo tempo 20 escravos, vestidos tão rica e elegantemente como os que levaram presente para irem aos meus lados e no meu septo, e outros 20 semelhantes para irem adiante de mim em 2 fileiras. Manda vir também para minha mãe 6 escravas para servi-la, vestidas tão ricamente como as escravas da princesa Badul-Badur, e portadora cada uma de um vestido completo, tão magnífico e tão pomposo como se fosse para a sultana. Preciso de 10.000 peças de ouro em 10 bolsas. Eis aqui, acrescentou ele, o que tinha que ordenar-te. Vai e despacha-te. Ouvidas essas ordens, o gênio desapareceu para logo voltar, apresentando-lhe o cavalo, os 40 escravos, 10 dos quais conduziam cada uma bolsa de 10.000 peças de ouro, as 6 escravas que traziam a cabeça, todas elas cobertas com um pano de prata, um vestido diferente para a mãe de Aladim. Das 10 bolsas, Aladim não pegou senão em 4, que deu à sua mãe, dizendo-lhe que era para servir-se dela nas suas precisões. Deixou as outras 6 na mão dos escravos que as traziam, ordenando-lhes que as distribuísse ao povo, as mãos cheias, ao passarem pelas ruas, na marcha que deveriam fazer para ir ao palácio do sultão. Disse-lhes também que marchassem adiante dele com os outros, 3 à direita e 3 à esquerda. Apresentou-se finalmente a sua mãe as escravas, dizendo-lhe que eram suas e que podiam servir-se dela como sua ama, e que os vestidos que traziam eram para o seu uso. Percebendo, porém, Sherazade que já era dia, cessou de falar neste instante. Que história tão maravilhosa! Como Aladim conseguiu riquezas tão esplêndidas através do gênio. E será que ele realmente será feliz agora? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.